Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. 17:1 no Brasil Império. Estamos no ar até às 19h30 com muito mais aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Informação e opinião para você. E hoje nós vamos fazer a eleição da Série C 2025. Integrantes da equipe votando nos jogadores que se destacaram. Então, fique ligado, fique atento, já já nós vamos fazer a eleição da Série C. E tem, claro, evidentemente, o Fala Galera. Você renovaria com o Isaac para 2026? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E você considera Toró e Elvis ídolos da Ponte Preta? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani sinaliza interesse na renovação de Isaac. Contrato encerra no fim do ano e Meia deve seguir no Brinco de Ouro para a próxima temporada. Guarani termina a temporada com menos de 50% de aproveitamento. Foram 12 vitórias, 11 empates e 14 derrotas em 37 jogos disputados, com 40 gols marcados e 41 sofridos. 42% de aproveitamento. Após Alan Santos, diretoria libera Márcio Silva e aumenta a reformulação no sistema defensivo. Desde o fim da Série C, 7 jogadores de defesa já se despediram do Brinco de Ouro. Alan Santos, Márcio Silva, Léo Coutro, JP Galvão, Lucas Justen, Vinícius Cauê e Álvaro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rômulo Amaro confirma chapa para tentar reeleição em dezembro.
Pautas da Ponte Preta. Com sondagens de outros clubes, Elvis segue com o futuro incerto para 2026. 2 clubes entraram em contato com o jogador, mas Elvis só decidirá seu futuro mais pra frente. Ponte termina a temporada com mais de 60% de aproveitamento. Foram 22 vitórias e 9 empates e 9 derrotas em 40 partidas disputadas em 2025, com 42 gols marcados e 29 sofridos. 62% de aproveitamento. Coordenador de futebol da Ponte, Brigatti, não detalha porcentagem de jogadores que ficarão para a próxima temporada e diz que a Macaca terá que ir ao mercado para a disputa do estadual. Durante a entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, João Brigatti também reconheceu o erro em fala sobre salários. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após título da Série C, jogadores começam a entrar na justiça. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Conmebol divulgou nesta quinta-feira a análise do VAR na expulsão de Plata do Flamengo. O VAR apontou golpe de Plata na genital de Rojo e justificou a expulsão por conduta violenta. O rubro-negro jogou por 40 minutos com 1 a menos, mas mesmo com 1 a menos, mesmo assim, garantiu a classificação à final da Libertadores. Rossi foi o grande destaque, pegando muito o goleiro e garantindo o 0-0. Primeiro jogo foi 1-0, então o Flamengo, com o 0-0, conseguiu a classificação para a decisão da Libertadores. Pauta 2. O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Wagner Mancini, que assinou o vínculo com Massa Bruta até o final da atual temporada. O experiente treinador de 59 anos chega para substituir Fernando Seabra, demitido após uma sequência de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Apesar de ser a primeira vez como técnico do Bragantino, Mancini possui história com o clube que defendeu como jogador nos anos de 1991 e 1992, período em que o Massa Bruta viveu uma de suas campanhas mais marcantes no cenário nacional. Pauta 2. Jonathan Calleri avançou na recuperação e voltou a treinar no São Paulo, participando do aquecimento com bola nesta quinta-feira. Hernan Crespo e comissão técnica avaliam possível retorno do atacante aos jogos finais do Brasileirão, mantendo cautela. É preciso ter cautela quanto à antecipação. Calleri rompeu o ligamento cruzado, em abril, e precisou passar por uma cirurgia. Os outros 2 atacantes, André Silva e Rian Francisco, também estão fora por lesões semelhantes. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas
para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o mercado da bola. O Lucas Paquetá, atualmente na Premier League da Inglaterra, tá no West Ham, ele deseja procurar outro clube a partir de 2026. Nessa janela, ele pode se transferir. É claro que ele quer mais tempo de jogo também, quer novas oportunidades para chamar a atenção do Ancelotti e disputar a Copa do Mundo do ano que vem. E o Rossi, goleiro do Flamengo, que tem contrato até o fim de 2027, ele pode estender esse contrato com o Mengão. A diretoria já planeja, um novo contrato com ele, até porque ele hoje é um dos principais jogadores aqui no futebol brasileiro. E ontem ele fechou o gol, salvou o Flamengo, levou o Flamengo para a final da Libertadores. Batista. E daqui a pouco, Breno Beretta vai esmiuçar os números do Guarani para falar a respeito das contas da mesma maneira que ele fez com a Ponte, fará no programa de hoje também com o Guarani. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço pro amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado alviverde, o lado do Guarani, é que o atual presidente do Bugre, o Rômulo Amaro, confirmou a candidatura à reeleição. Eleições do Guarani que acontecem na primeira quinzena de dezembro. Rômulo Amaro será candidato novamente. E pelo lado da Ponte Preta, ontem nós entrevistamos aqui mesmo no Esporte em Debate o coordenador de futebol João Brigatti, e durante o meu boletim vou trazer mais informações sobre essa entrevista do Brigatti. Batista. 17:12, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está ligado aí em todas as plataformas, muito obrigado pela audiência. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, tá? Manda aí um like, um joinha, senta o dedo aí no botão, manda pra cá, like. E se você ainda não é assinante do canal, assine, é de graça. Não paga nada, a nossa meta é chegar a 60 mil. Quanto temos aí, hein? Já atingimos 59, acho que não, né? 58.548. Então, tá faltando muito pouco para chegarmos a 60 mil. E você vai nos ajudar. Eu tenho certeza disso. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já.
0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Palmeiras e LDU que se enfrentam hoje à noite, 9h30 no Allianz Parque, jogo de volta da semifinal da Libertadores da América. Primeiro jogo, o time equatoriano venceu pelo placar de 3-0 e tem uma grande vantagem. O provável Palmeiras de Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício Veiga ou ainda Sousa e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, equipe do técnico Abel Ferreira. Já o provável time da LDU para o jogo contra o Verdão, de Domingues no gol, Quinhones, Minda e AD, José Quinteiro, Vidiamil, Crueso, Minda e Pastran, Alzugaray e Medina, a equipe do brasileiro Thiago Nunes, lembrando que o Abel Ferreira comanda o time do Palmeiras. O jogo terá a arbitragem do experiente Vilmar Roldan. A bola rola, portanto, 9h30 da noite no Allianz Parque para conhecermos o segundo finalista da Libertadores, tem Palmeiras e LDU. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara. Feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h18, hoje até 19h30. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Sanasa, bicampeã do Prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, participando com mensagem de áudio. Fala, Batista, boa tarde. Uma simples pergunta aí. A Ponte, lógico, ela vai ter que ir no mercado, né? O Paulista da Série A aí é um campeonato de tiro curto e tem que pontuar. Tem que fazer aquela pontuação ali de 10, 11 pontos para não cair, né? A Ponte ainda ela sofre com o Transferban? Grande abraço aí ao Sidney Gianni. Abraço, Sidney Gian. Sim, a Ponte está no Transferban. Tem que efetuar o pagamento
Na última janela, a Ponte não fez nenhuma contratação, porque não podia inscrever nenhum jogador. Então, para contratar para o Campeonato Paulista, terá que resolver aí essa questão. Fernando Justi, boa tarde. Ponte Preta, ele é Ponte Preta. Tá dizendo aqui que a Ponte está devendo e quem sabe melhor o que está acontecendo são os jogadores. Eles aceitaram ficar e levar a Ponte a ser campeã. Agora, colocar a Ponte na justiça, acho que não deveria, não. Seria uma boa ideia. Não seria uma boa ideia, tá? Para eles, se eles aceitaram ficar, é porque o presidente ou alguém falou que eles vão pagar. E vai pagar. É só dar um tempo para a diretoria acertar. Agora, colocar na justiça, para mim, eu acho que não é legal nesse momento. Conclui o Fernando Justi. Abraço para você, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Gente, presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe, aquela conexão que faz a diferença no dia a dia. Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família ou com os amigos maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de apenas R$ 79,99 por mês. E tem mais. Atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. 17h22. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, conforme combinado, né, já venho prometendo há alguns dias aqui na Rádio Bandeirantes, aliás, há mais de um mês, depois que eu fiz as contas da Ponte Preta, passei a limpo, fui lá no estádio Moisés Lucarelli, eu fui no estádio do Guarani também. Estive no estádio Brinco de Ouro da Princesa por 3 oportunidades. Fui recebido, muito bem recebido pelo Fábio Araújo, que faz parte do Conselho Fiscal do Guarani, né? Para falar a respeito das contas do Guarani, passar limpo tudo para o torcedor do Guarani, principalmente nesses últimos anos. O que foi feito da parte financeira do Guarani nesse triênio 2023, 2024, 2025? Aliás, o que foi feito lá atrás, né? O que essa atual gestão fez e o que vem sendo feito em relação às finanças do Guarani. E a partir de agora, para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes, principalmente para o torcedor do Guarani, eu vou passar limpo as contas do Guarani. Hoje, Batista, para se ter uma ideia, o Guarani tem cerca de 70 conselheiros, são 85 vagas de conselheiros, né? Mas o Guarani hoje tem 70 porque alguns nesse meio tempo saíram. Então tem 70 conselheiros e mais 700 sócios.
É claro que agora nas eleições de dezembro, que serão para o Conselho e para o CA também, são 85 vagas de conselheiros, mas só para o pessoal ter uma ideia, né, do número que hoje existe no Guarani. Agora eu vou falar de custo por mês. Quanto que custa a base do Guarani por mês? Atletas, funcionários e também despesas que o Guarani tem. Cerca de R$250 mil. Esse é o valor do custo da base do Guarani atualmente. Qual foi o custo do futebol profissional? Atletas e comissão técnica, cerca de R$1.600.000. Aquele valor de folha que eu já vinha falando há algum tempo, né? R$1.600.000. Desse valor aí, a comissão técnica dá cerca de R$300 mil por mês. Custo de funcionários e também de manutenção do estádio Brinco de Ouro da Princesa, por mês, R$300 mil. Aí vem a recuperação judicial trabalhista. Quanto que o Guarani está pagando por mês de recuperação judicial? Cerca de R$350 mil por mês desde junho de 2024. E essa recuperação judicial trabalhista vai até agosto de 2027. Ou seja, desde junho de 2024, o Guarani deposita R$350 mil por mês. Até o mês passado, o Guarani pagou 32 parcelas, a última de R$90 mil de advogados e administrador judicial para conduzir toda a recuperação judicial. Outubro foi a última parcela de R$2.200.000 no total, né? Na verdade, outubro, a última parcela, R$2.200.000 no total. A partir de dezembro, serão 126 parcelas que o Guarani vai ter que pagar de R$120 mil cada na área civil. Então, a partir de dezembro, área civil, área trabalhista, como eu disse, vai até agosto de 2027. Então, área civil, 126 parcelas, 126 parcelas de R$120 mil. Com relação à parte tributária, são 3: federal, estadual e municipal. Na estadual, faz 1 ano e meio que o Guarani já está pagando. São 60 meses, de R$3 a R$4 mil por mês. Então, na estadual, faz 1 ano e meio que o Guarani está pagando e são 60 meses. A dívida com o município, a dívida municipal, no caso, R$60 milhões de IPTU. Os clubes sociais têm 85% de desconto. Então deve cair para R$9 milhões por ser, né, esse ano. Então, uma dívida de R$60 milhões que o Guarani tinha de IPTU. Imagina o tempo que o Guarani ficou sem pagar IPTU. Dívida caindo, como eu disse, para clubes sociais para R$9 milhões. De 2009 até 2018, deixaram de pagar o IPTU, que dá cerca de R$60 milhões, como eu disse. Quem que deixou de pagar o IPTU? Foram em gestões anteriores, como eu disse, de 2000, deixa eu voltar aqui, de 2009, que eu saí, tô voltando, de 2009 até 2018. Quais gestões que foram? A gestão do Leonel, do Mingoni, do Álvaro, do Orley e também do Palmeiron, de 2009 até 2018. Tô dando os nomes de quem estavam no comando do Guarani. R$60 milhões de IPTU que o Guarani deixou de pagar. Dívida federal, uma dívida de R$210 milhões. O Guarani já conseguiu um desconto de 70% e essa dívida cai para 63 milhões. O Guarani deve pagar em 145 vezes essa dívida de 63 milhões, que é uma dívida federal. Em 2016, o Guarani foi autuado como se fosse uma empresa que tivesse que pagar imposto sobre lucro. E isso não existe.
Só que o Guarani foi autuado em 2016. Aquela diretoria, no caso, em 2016, perdeu o prazo e o Guarani não se defendeu. Ou seja, se tivesse se defendido, como é uma situação que o Guarani não teria que pagar, se tivesse apenas se defendido, o Guarani não teria essa dívida que eu vou falar agora. 38 milhões de reais. Na época, o presidente era o Orley. Então, em 2016, o Guarani foi autuado como se fosse uma empresa que tivesse que pagar imposto sobre lucro. A diretoria perdeu o prazo para se defender e gerou uma dívida de 38 milhões de reais. Tá junto com os 210 milhões de reais da dívida tributária. Ou seja, o Guarani vai ter que pagar. CNRD. Guarani só tem uma ação hoje, que é do Lucas Paraíso, por falta de acertar, falta acertar aí 30 mil reais. Então, CNRD, o Guarani só tem a dívida de 30 mil reais do Lucas Paraíso, direitos de imagem. Guarani não pagava impostos, para o ouvinte ter uma ideia. Aí agora quem está nos ouvindo, assistindo pelo YouTube, vai cair da cadeira. O Guarani não pagava impostos desde 1988. 1988, que o Guarani não pagava impostos. Começou a pagar em 2023. A água, por exemplo, um absurdo, né? Não pagar água por mês. 50 mil reais por mês que é o que o Guarani gasta. FGTS, 80 mil reais por mês. 13º, férias e revisões, que não se pagava até 2019, somando funcionários e jogadores. Dá uns 2 milhões de reais por ano. Isso daí o Guarani não pagava, começou a pagar. O Guarani está em recuperação judicial desde março de 2023 e começou a pagar em julho de 2014. O Guarani está em recuperação judicial desde março de 2023, começou a pagar em julho de 2024, julho de 2024. Foram pagos até agora 5 milhões e 200 mil reais, 5 milhões e 200 mil reais em recuperação judicial. Em 2023, o Guarani passou 4 meses com as contas bloqueadas, todo mundo se lembra, né, no primeiro semestre. E agora falta pagar 8 milhões da trabalhista e em menos de 2 anos essa trabalhista será paga. Faltam 22 parcelas. Faltam pagar 18 milhões de reais da Cívil. É isso que falta pagar da Cívil. Vai ser pago em 11 anos, a dívida civil do Guarani. O valor que entrou da venda do estádio para Magnum, para o Roberto Graziano, ele começou a pagar o Guarani em setembro de 2015, né? 130 parcelas, termina, o prazo seria julho de 2026, mas como algumas parcelas foram adiantadas, tem mais 2 parcelas ainda que foram adiantadas, em 2016 essas parcelas foram adiantadas, ou seja, vai terminar em maio do ano que vem essas 130 parcelas que o Roberto Graziano paga para o Guarani de 350 mil reais por mês. Na época, quando ele fez o acordo do estádio, né, de comprar o estádio Brinco de Ouro da Princesa com a Justiça do Trabalho, foram pagos, no total, 60 milhões em relação a ações trabalhistas. Ele deu cerca de 40, 50 milhões, depois ele deu um pouco mais, o total 60 milhões. E mais esse dinheiro, como eu disse, 130 parcelas que ele paga por mês de 350 mil reais. Agora uma ação civil de fora da recuperação judicial. Matheus Bueno, são 3 direitos de imagem do ex-jogador do Guarani, o Matheus Bueno, que ele está pedindo 80 mil reais. Ações trabalhistas fora da recuperação judicial. 2 funcionários do clube e mais o ex-jogador, o Renê Santos,
eles estão pedindo cerca de R$210 mil. As dívidas trabalhistas do Guarani, como eu disse, se encerram em 2 anos. Dívidas cíveis devem ser quitadas entre 10 e 11 anos. E dívidas tributárias devem ser quitadas no Guarani em 12 anos. Ou seja, se tudo correr bem, se o Guarani pagar mensalmente tudo que ele vem pagando e as outras parcelas de federal, municipal também forem pagas, em 12 anos o Guarani não vai ter mais dívidas. De hoje até 12 anos o Guarani não vai ter mais dívidas. Agora tem um detalhe. Na lei da SAF, ou seja, o Guarani tá para se tornar SAF, né? Na lei da SAF, em 10 anos, quem comprar a SAF tem que quitar tudo. É provável que o Guarani faça um acerto com esse comprador da SAF para ele seguir religiosamente esses pagamentos e antecipe até alguns pagamentos, porque em 10 anos, na lei da SAF, o clube tem que quitar todas as dívidas. Então, se hoje a expectativa são 10 anos, se o Guarani se tornar SAF, são 12 anos, melhor dizendo, se o Guarani se tornar SAF, essa dívida vai ter que ser paga em 10 anos. Aí eu vou passar outros números. A atual diretoria assumiu em abril de 2023. 2023, previsão orçamentária, R$43 milhões. O que é a previsão, né? É quanto o clube imagina que vai arrecadar. Então, a previsão, 43 milhões. O clube arrecadou 37 milhões em 2023. Teve um déficit de 5,5 milhões de reais em 2023. 2024, a previsão de orçamento do Guarani, 50 milhões de reais. O Guarani teve uma arrecadação menor de mais de 47 milhões de reais, mas o déficit do Guarani foi de apenas 400 mil reais. Em 2025, a previsão do clube, 40 milhões de reais. O clube estava contando com uma antecipação da Libra, e já vou explicar sobre a liga que o Guarani hoje tem o contrato, que é a Libra. Estava estimando uma antecipação de 4 milhões, mas não pediu essa antecipação nesses 40 milhões que o Guarani estava imaginando gastar. O Guarani arrecadou 33 milhões, isso até o mês 8, deve ser um pouco mais, porque vai fechar a conta somente em dezembro, e esse ano vai dar superávit pela primeira vez. O Guarani provavelmente deve fechar com superávit esse ano de 3 milhões de reais, mas ainda não fechou. Agora eu vou explicar sobre a liga, porque o Guarani, por exemplo, está na Libra. É a liga diferente da Ponte Preta. A Ponte fez uma negociação diferente. O Guarani está na Libra e o contrato são de 5 anos, ou seja, até 2029. O Guarani ganhou 5 milhões de reais de entrada para entrar na Libra em 2024. Esse ano, o Guarani ganhou 4 milhões de reais da Libra. Em 2026, é esperado que venha mais 4 milhões de reais. O que muda? Muda a quantidade de clubes da Libra que estiverem na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, quais clubes da Libra vão cair para a Série B e quais clubes da Série B vão subir para a Série A. Hoje, brigando para subir para a Série A, tem o Remo. Tem grande chance de subir para a Série A. Quanto mais clubes da Libra tiver na Série A, mais dinheiro entra para outros times que não estão na Série A, como, por exemplo, o Guarani. Então, o Guarani tem um percentual, fez um acordo de 5 anos para receber um percentual. É claro que o Guarani até pode estar na Série A até o final desse contrato. Mas como ainda não está, recebe apenas um percentual. E como eu disse, ganhou 5 milhões de entrada em 2024. Aí, esse ano ganhou 4 milhões e o ano que vem pode ser que entre mais 4 milhões. Diferente dos clubes da outra liga, os clubes da outra liga, o que eles estão recebendo? Logo de cara, recebem um valor um pouco mais alto, mas eles vendem por muitos anos os direitos de imagem dos clubes.
por 30, 40 anos. Então a negociação é um pouco diferente. Bom, essa é a situação atual em relação aos processos do Guarani. Batista, eu vou também passar uma outra situação que é importante, né? Dívidas cíveis e trabalhistas, quantidades de ações. Entre 2005 e 2006, foram picos de 93 ações. Quem era o presidente na época? O Lorenzetti. Aumentou. Os picos aumentaram em 2010, entre 2010 e 2015. Por quê? Porque o clube não teve mais o Clube dos 13 como aporte. O Clube dos 13, vale lembrar, ele foi encerrado em 2010 e o Guarani tinha um aporte muito grande. Então, as dívidas cíveis e trabalhistas aumentaram bastante entre 2010 e 2015. Pico dessas dívidas chegou a 129 ações. Quem eram os presidentes na época? Leonel, Mingoni e Álvaro. Chegou a 129 ações, como eu disse, o pico, e só caiu com a venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa em 2015, essa negociação com a Magnum. Resumindo toda essa situação, é claro, as administrações anteriores deixaram um buraco e um rombo muito grande com toda essa situação que eu falei, nas dívidas, todas as dívidas possíveis. E a situação do Guarani começou a melhorar e agora está encaminhada depois da venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é claro, tem que pagar mensalmente essa recuperação judicial. E o contrato com a próxima SAF, a venda da SAF do Guarani, quando for aprovada a SAF, vai ser fundamental para quem estiver na SAF pagar religiosamente, né, as dívidas e as parcelas do Guarani, para o Guarani daqui 10, 12 anos estar sem dívidas, que é o que todo clube almeja, né, Batista? Ah, sem dúvida, é realmente esse o caminho, né? Zerar as dívidas para que o clube possa, com a arrecadação, começar a crescer. Duas coisas. Primeira, eu não tinha conhecimento de que o Roberto Graziano, esse adiantamento não, essas parcelas que ele vem pagando num total de 10 anos. Esse valor foi descontado do valor da arrematação, porque à época foi divulgado que o Grupo Zafari tinha arrematado o estádio Brinco de Ouro por 105 milhões. Foi quando o Roberto Graziano entrou com essa carta proposta para ficar com o Brinco de Ouro e pagar os 105,5 milhões, 105 milhões e 500 mil e pagar 350 mil durante 10 anos. Então, eu entendi na época que ele pagou os 105 milhões e 500 e teria que pagar mais 10 anos de 350 mil mensais. Nos seus números, você coloca que o Roberto Graziano pagou 60 milhões. E aí depois vem pagando os 350 mil mensais. Quando completar 10 anos, e aí tem que descontar aquelas parcelas que foram antecipadas em 2016, quando o Guarani subiu. Mas, de qualquer maneira, tem que completar os 10 anos, 120 meses. Então, vai dar um total aproximadamente de 42 milhões. Então, 60 milhões com mais 42 milhões, nós temos aí 102 milhões. E não 105 milhões e 500, como foi a proposta de arrematação, que foi a arrematação, melhor dizendo, do Grupo Zafari. Então ficou
um valor menor para o Roberto Graziano. Provavelmente, não tenho certeza disso, mas provavelmente a magistrada, salvo engano, Ana Paula, que cuidou do caso, entendeu que mesmo com um valor menor, a proposta era melhor, porque garantiria, primeiro, presença do Guarani no Estádio Brinco de Ouro até a construção de um novo estádio. E também os 350 mil para que o Guarani pudesse gerir da melhor maneira possível e continuar subsistindo, né? Continuar com a sua atividade principal, que é o futebol. Se bem que durante um período a Justiça Trabalhista estava retendo 20% desses 350 mil. Então o Guarani não pegava a totalidade dos 350 mil. Uma outra coisa é com relação ao IPTU. Grande parte do período o Guarani tinha um acordo que foi costurado pela APESEC com os clubes associativos. Eles não pagavam o IPTU e ofereciam contrapartida para o poder público. Aconteceu isso com o Guarani, colocando funcionários em praças públicas municipais e abrindo o complexo para a prefeitura promover os seus eventos e cursos esportivos. Essa era a contrapartida para não pagar o IPTU. Foi assim até 2015, quando o complexo terreno onde está o Estádio Brinco de Ouro passou para o Roberto Graziano. A partir do momento que passou para o Roberto Graziano, aí teve que começar a pagar novamente o IPTU, porque esse benefício era concedido somente a clubes associativos. E aí é uma empresa, uma pessoa física, né, não sei em nome de quem, que está o Brinco de Ouro, se é em nome particular do Roberto Graziano ou em nome da empresa dele. Mas aí já não é mais clube associativo. Então, números importantes, né? Sem dúvida, esclarecendo algumas dúvidas que o torcedor tinha e que eu próprio tinha também com relação até essa negociação com o Estádio Brinco de Ouro. Parabéns, EBB. Obrigado, Batista. Eu acho que é muito importante para o torcedor do Guarani ter uma noção, né, de tudo que se passa e tudo que vai se passar nos próximos anos, porque a gente discute muito o futebol no dia a dia, o planejamento, mas não sabe o que está por trás dessa situação. E até para o sócio do Guarani, quando for votar em relação à SAF, esse tipo de situação, ter uma noção também de tudo que se passa lá. E uma outra informação importante, Batista, sobre SAF, sobre impostos, porque o Senado aprovou uma mudança importante para a partir de 2027. O Guarani hoje, por exemplo, paga imposto 20% sobre a folha de pagamento. O que vai acontecer a partir de 2027? Se o Guarani já for SAF, imagino que já a partir do ano que vem vai ser SAF. Mas isso vale a partir de 2027. O Guarani vai pagar 5% sobre o faturamento. Não vai pagar mais 20% de imposto sobre a folha de pagamento. Quem for SAF vai pagar 5% sobre o faturamento. Isso nos 5 primeiros anos. E a venda de atletas não entra nesses 5 primeiros anos. Depois dos 5 primeiros anos, a venda de atletas vai entrar e cai para 4% sobre a soma também da venda de atletas. Ou seja, quem for SAF a partir de 2027 vai pagar muito menos de imposto do que quem não é SAF hoje, que tem que pagar 20% sobre a folha de pagamento, Batista. Já tenho aqui o nome da magistrada, doutora Ana Cláudia Torres Viana, ela que conduziu o processo na época que o Brinco de Ouro foi a leilão. Doutora Ana Cláudia Torres Viana. E também já tenho a informação, o Estádio Brinco de Ouro está registrado na MMG
Consultoria, que é a empresa do Roberto Graziano. Então não está no nome da pessoa física, e sim em nome da pessoa jurídica, essa empresa MMG Consultoria, de propriedade do Roberto Graziano. São 17 horas e 49 minutos em Campinas. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade, cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. É a maior rede de barbearias de São Paulo, que agora também está presente aqui no Shopping Iguatemi Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Atenção, na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba mais, muito mais, acessando o Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. 17h51, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. O tempo urge, então vamos ao Esporte em Debate falando com a galera. Você renovaria com Isaac para 2026? Se fosse possível, sem fazer loucura, evidentemente, sim, tecnicamente eu renovaria. Você considera Toró e Elvis ídolos na Ponte Preta? O Elvis sim, o Toró eu acho que não. Apesar do ótimo trabalho que ele desenvolveu, o ídolo é uma outra prateleira. Eu acho que o Elvis está entre os melhores jogadores da história da Ponte. Entre os 50, por exemplo, talvez 25, né, para não exagerar muito. Mas o Toró não está nessa lista não, pelo menos na minha opinião, Batista. Bom, são 17h52, um rápido intervalo. Voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A transparência da Sanasa não está só na água. Todas as informações financeiras e dados técnicos que divulga também são reconhecidos e premiados pela clareza e exatidão.
Sanasa, bicampeã no Prêmio Transparência da ANEFAC. E tricampeã no Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa, transparente em cada gota e em cada informação. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h56, hoje até 19h30. Pois não, Bebê, quer fazer uma atualização nos números? É, só uma atualização, Batista, porque a gente fez a seguinte conta, né? Dos R$350 mil que o Roberto Graziano paga por mês pro Guarani, a gente fez vezes 12 e depois vezes 10, o que dá 10 anos, no caso, 42 milhões. Porém, 130 parcelas dá um pouco mais de 10 anos, essas 130 parcelas. Então, se a gente fizer 130 vezes os R$350 mil por mês, dá 45 milhões e 500 mil. Ou seja, daí bate com aquele número que o estádio foi arrematado, 45.500 mais os 60 mil que já foram pagos. Perfeito, então aí dá certo, né? 60 milhões, aí mais 130 parcelas de 350. Começou em setembro de 2015, terminou ou vai terminar em julho de 2026. Até um pouco antes, porque o Roberto Graziano antecipou parcelas lá em 2016 na campanha que resultou com o acesso do Guarani. E aí é 45.500 mais 60, aí sim dá os 105,5, ou seja, 105 milhões e 500 mil, que foi o que o Roberto Graziano colocou na carta proposta lá no momento em que ele entrou no sentido de evitar que o Grupo Zafari ficasse com o Estádio Brinco de Ouro. Porque se o Grupo Zafari ficasse com o Brinco, o Guarani teria que espirrar lá do Brinco em 30 dias. E também não teria nenhum centavo, né? Então, a proposta foi muito melhor. Doutora Ana Cláudia Torres Viana entendeu. Guarani, patrimônio da cidade, não podia ficar numa situação de insolvência e conseguiu, portanto,
fazer com que o leilão fosse cancelado e passou a carta de arrematação para o Roberto Graziano. Então o Roberto Graziano foi muito importante porque evitou a insolvência do Guarani. E se não fosse isso, porque como é que o Guarani ia fazer? Não tinha lugar para jogar. Não tinha lugar para montar lá o escritório, né? Uma sede. Ia ter que alugar uma casa para continuar existindo. Muito difícil a continuidade do Guarani se tivesse acontecido a arrematação por parte do Grupo Zafari. Então a entrada do Roberto Graziano foi fundamental para a permanência do estádio Brinco de Ouro, porque ele só vai pegar o estádio quando construir uma arena para 12 mil lugares. Enquanto isso, o Guarani continua usando o estádio Brinco de Ouro, inclusive fazendo reformas, como é o caso de agora, que está fazendo a maior reforma da história no gramado do estádio Brinco de Ouro. Vai colocar lá a mesma grama que será utilizada na próxima Copa do Mundo em 2026. Copa que será realizada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Então, continua usando o estádio Brinco de Ouro. Enquanto uma arena nova não se constrói, Guarani continua normalmente utilizando o estádio Brinco de Ouro. Aliás, Batista, eu vou fazer uma matéria especial semana que vem para a TV e também aqui para a rádio, justamente sobre essa troca do gramado. Hoje eu estava batendo um papo com o Marcelo Tasso, né? Então eu vou fazer semana que vem uma matéria especial sobre essa troca. Não vou trazer todos os detalhes aqui, mas vou fazer uma matéria especial. E qual que é o principal, para mim, pelo menos, do que eu estava ouvindo e investiguei? Há muitos anos o Guarani não consegue usar o CT, né? O Guarani vai até o CT, mas o gramado é totalmente diferente, um gramado duro. O mesmo gramado do Brinco de Ouro está sendo plantado também no CT. Essa grama que você falou de Copa do Mundo, porque as dimensões do principal gramado do CT são iguais do Brinco de Ouro. Ou seja, a partir de agora, o time vai poder usar o CT com tranquilidade. Estão até aumentando o nível, mas aí eu vou trazer os detalhes. Então o CT vai ficar igualzinho o estádio com relação ao gramado, Batista. Perfeito, isso realmente é muito importante, porque aí dá para replicar, né, aquilo que treina no CT no estádio Brinco de Ouro. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes.
18h04, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, ontem nós conversamos aqui dentro do Esporte em Debate com o João Brigatti, ele que é coordenador de futebol da Ponte Preta. Às vésperas da final contra o Londrina, ele deu uma declaração falando a respeito de salários, depois os jogadores desmentiram essa informação. Ontem o Brigatti conversou aqui com a gente, esclareceu tudo, assumiu o erro, disse que houve um equívoco da parte dele e falou, entre outras coisas, também já do futuro da Ponte Preta, já do planejamento para 2026. E eu separei um trecho aqui dele falando se já começou ou não, já começou os trabalhos ali nos bastidores para a montagem do elenco para a temporada de 2026, que, lembrando, a Ponte Preta vai disputar o Campeonato Paulista da Série A1, a Copa do Brasil, a Macaca já entra na terceira fase, e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, de mesclar, né, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens também, com muita saúde, porque o Campeonato Paulista, o calendário todo se faz necessário. Então o nosso pensamento aqui é de fazer as contratações dos atletas para que possa o ano todo, né, já jogar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, principalmente a Série B também, e logicamente a gente ser pontuais naquilo que for necessário de contratações no ano que vem. Em relação a número de elenco, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu não consigo te responder ainda essa semana, porque tem vários atletas que a gente vai tentar a renovação aqui, e você sabe como estão valorizados também, a gente não pode, né, contar com esses atletas ainda nesse momento. Então, a partir da próxima semana, depois que conversarmos com esses atletas, mas a gente sempre trabalha com um número de 28 a 30 jogadores, fora os 4 goleiros, né? Então, caso a gente tenha que ir ao mercado, como nós vamos ao mercado, a gente vai ter que qualificar bastante, trazer vários atletas aí, logicamente dentro de um perfil de saúde, né, com muita saúde, e logicamente que jogue futebol, porque a exigência na Ponte Preta é muito grande e também do próximo calendário será muito grande. Esse trecho aí o Brigatti falou como será montado o elenco, falando sobre mesclar os jogadores mais experientes também com garotos mais jovens. E agora sim a gente vai ouvir um trecho que ele fala sobre o planejamento para 2026. Daqui a pouquinho o Brigatti vai falar com a gente. Batistão, e depois, assim que eu trazer aqui o trecho do Brigatti, eu vou passar aqui a lista de contrato de todos os jogadores da Ponte Preta, até pra gente fazer um bate-bola com você, também com o CH, pra gente avaliar aqui, falar quais jogadores vocês ficariam ou não para a temporada de 2026. E agora sim, vamos ouvir o Brigatti falando sobre o planejamento para a próxima temporada. O pensamento nosso é, sim, de mesclar, né, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens também, com muita saúde, porque o Campeonato Paulista, esse trecho o calendário já foi, é um outro trecho que a gente separou. Daqui a pouco a gente escuta o Brigatti, mas Batistão, fazer um bate-bola aqui com você, com o CH também. Vou falar aqui os jogadores que a Ponte Preta tem por posição, e aí vocês respondem se ficariam ou não para 2026. Os goleiros da Ponte Preta: Diogo Silva, Diogo tem contrato até o final do Paulista de 26, Pedro Rocha até o final da temporada de 26, Matheus Kaiser, contrato encerra amanhã, e o Guilherme Viana tem contrato até 27. Desses 4 jogadores, com quais vocês ficariam para a temporada do ano que vem? Bem, vou acionar o CH para responder. Mas antes, Sanasa, bicampeã do Prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa. Bandeirantes. E aí, CH, com qual goleiro você ficaria? Eu ficaria com os 4. Acho que os 4 têm qualidade e condição de disputar bem o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu também ficaria com os 4. Vamos para as laterais agora. A Ponte Preta tem o Arthur, o Kevin, o Léo Kovic, o Pacheco, João Gabriel, Danilo Barcelos, Gabriel Braga e Jean Carlos. O Arthur tem contrato até o final do ano que vem.
O Kevin tem contrato até o final do Paulista. Lelkovic e Pacheco, o do Lelkovic se encerra hoje, o do Pacheco amanhã. João Gabriel, contrato até 2028. Danilo Barcelos, assim como Jean Carlos, está lesionado. O Barcelos tem contrato até o final do Paulista e o Jean Carlos até o final da temporada do ano que vem. E o Gabriel Braga até o final do Paulista do ano que vem também. Bom, eu tenho a informação de que o Pacheco está indo para o Noroeste e também vai para o Norusca o Lelkovic. Então vamos tirar esses dois da relação. E aí, CH? É complicado, né? Do lado direito sobrou pouca coisa, mas eu acho que o Arthur tem condição de colaborar, não como titular talvez, mas é um cara muito experiente. E eu ficaria com ele. Aí tem que ficar com o Barcelos também, né, Batista? Pela experiência, ele é um jogador que tem o respeito da Ponte. Eu acho que é um jogador interessante para continuar. Verdade. Realmente o Arthur ainda tem lenha para queimar. É experiente. O Barcelos está contundido. Não dá para o Paulista. Ele é muito bom jogador, mas vai dar para a Série B. Então ficaria com os dois. Zagueiros da Ponte Preta. Nesse atual elenco, a Macaca tem 5 zagueiros. Tem o caso do Anderson, ele tem contrato com a Ponte Preta até o final do Paulista, mas já entrou na justiça, não deve ficar para o ano que vem, então já vou tirar o Anderson dessa lista. Sobram o Simon, que tem contrato até o final do Campeonato Paulista, Edson, Sérgio Rafael e Derlei Santos. Esses últimos 3, contrato até amanhã. E aí, CH? Eu ficaria com a zaga titular, mas será que não tem acordo para fazer com o Anderson? Vai perder um zagueiro que foi tão bem? Eu ficaria com o Anderson e o Simon. Se o Anderson não ficar, só com o Simon. O restante, não. Eu também fico com o Anderson e com o Simon. Os demais têm que dar linha na pipa. Volantes. A Ponte Preta, nesse atual elenco, tem 5 volantes. Vamos lá. Luiz Felipe tem contrato até 2028. Rodrigo Souza até o final da temporada de 2026. Léo Oliveira e Lucas Cândido, o contrato deles com a Ponte encerra amanhã. E o Gustavo Teles também, contrato até 2028. E aí, CH? Luiz Felipe com certeza, Rodrigo Souza com certeza e o menino Teles também com certeza. O restante não, os dois que terminam o contrato, apesar de eu gostar muito do Léo Oliveira, mas eu acho que existem outras opções no mercado, tanto ele como o Lucas Cândido já contribuíram para a Ponte. Agora é a hora de respirar novos ares. Eu também ficaria com os 3. Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. Na posição de meio campo, um meia mais armador, a Ponte tem 3 opções. O Elvis, o contrato dele acaba 30 de novembro desse ano. Serginho acaba 31 de dezembro. E o Dudu Sheik, que estava machucado, nem jogou essa temporada também, mas tem contrato até 21 de janeiro de 2026. E aí, CH? Com Elvis e com o Serginho, só. Eu também, Elvis e Serginho. E aí no setor de ataque, a Ponte tem até um pouco mais de opções. O Gé tem contrato até 30 de janeiro de 2027. Bruno Lopes até outubro de 2026. O Toró e o Diego Tavares, os contratos desses 2 jogadores se encerram amanhã. O Everton Brito e o Miguel. O Miguel, o contrato dele acaba 31 de janeiro do ano que vem e o Everton Brito 31 de março, até o final do Paulista. O Matheus, garoto da base revelado esse ano, tem contrato até o final do ano que vem e o Ricardo Oliveira, que atuou por apenas 45 minutos com a camisa da Ponte, contrato também encerra amanhã. CH? Pedrinho, me ajuda aí, vamos um por um que eu vou dizendo porque eu vou esquecer de algum com certeza, diga lá. Gé, contrato até 2027. Não ficaria, negociaria o jogador. Bruno Lopes, contrato até outubro de 2026. Ficaria com ele.
Toró e Diego Tavares, os dois têm contrato até amanhã. Ficaria com os dois. Everton Brito, contrato até março de 2026. Não ficaria. Miguel, garoto da base, contrato até 31 de janeiro do ano que vem. Com certeza. Matheus, também garoto da base, contrato até o final do ano que vem. Com certeza ficaria. E Ricardo Oliveira, contrato até amanhã. Não, esse não. Eu ficaria... Olha, com relação ao Miguel, existe aí uma preocupação, hein? Porque ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O contrato vence em janeiro, então ele já pode assinar um pré-contrato. Sei não, se a Ponte não correr, pode perder o jogador. Eu naturalmente ficaria com ele, renovaria o contrato e ficaria com o Gé e com o Bruno Lopes. E o técnico Marcelo Fernandes, vocês ficariam com ele para 2026? CH. Precisa, com certeza, tecnicamente por competência, eu não iria para outro caminho, não. Ficaria com Marcelo Oliveira, mas eu não sei se vai ser... Desculpa, Marcelo Fernandes. Eu não sei se vai ser possível, mas eu ficaria com ele sim. Bom, eu ficaria sim com o Marcelo Fernandes, que está valorizado no mercado. Amanhã, no programa Os Donos da Bola, o convidado especial é o Marcelo Fernandes. Vai nos conceder uma entrevista ao vivo no estúdio da Band. E claro, depois, no Esporte em Debate, amanhã à noite, nós vamos reprisar os principais momentos. Mas amanhã, ao vivo, nos Donos da Bola, nós teremos lá um bate-papo sempre muito agradável com o Marcelo Fernandes. E aí saberemos mais detalhes e informações sobre essa negociação, se ele vai permanecer na Ponte ou não para a temporada do ano que vem. São 18 horas e 16 minutos. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. O melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas, com carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana aí tem aquele saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com a sua galera. E grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial oferecido pelo João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente do restaurante para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18 e 18. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite aos amigos da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate. Bom, vamos lá então pro Fala Galera? Vamos lá.
Você renovaria com Isaac para 2026? Sim, renovaria. Bem rapidinho hoje. Fala, galera da Ponte. Você considera Toró e Elvis ídolos da Ponte Preta? Sim, considero. Participações exponenciais com gols decisivos num título que a Ponte ganhou. Sim, são ídolos. Acho que todos os titulares aí estão com o nome marcado com muito destaque na história da Ponte. Mas esses dois aqui perguntados pelo Fala Galera, de forma muito especial, estão sim na galeria de ídolos, na minha opinião, da Associação Atlética Ponte Preta. Esse bate-bola rápido aí que você fez, Batista, eu já estava na escuta aqui, mas não estava conectando. Não sei se há tempo, se não há, eu só diria esse ou esse ou aquele, em 1 minuto mais ou menos daria para enxugar. Ou então falamos numa outra época, ou numa outra oportunidade, com relação a estes remanescentes possíveis permanências para 2026. Pedro Piscinato, nome a nome, e o Tigrão vai respondendo. Bem rapidinho. Diogo Silva. Sim. Pedro Rocha. Sim. Matheus Kaiser. Sim. Guilherme Viana. Sim. Arthur. Sim. Kevin. Não. O Léo Kovic e o Pacheco eu vou pular. João Gabriel. Sim. Danilo Barcelos. Nem tem como dizer não, porque o jogador tá lesionado, né? A Ponte tem que dar toda a guarida e todo o amparo até que ele volte a jogar. É bom jogador, mas já é veterano, passou por uma cirurgia delicada. Não estará pronto para o Paulista, mas talvez para a Série B. Portanto, sim. Gabriel Braga. Quem é Gabriel Braga? É um menino da base, ele chegou a ser relacionado, acho que para 1 ou 2 partidas, mas não jogou ainda. Não jogou. Bom, a base todos. Tá, tem o caso do Jean Carlos também, tá machucado, ainda se recuperando, tem contrato até o final do ano que vem. É o mesmo caso do Danilo Barcelos. Esse a Ponte tem que manter o jogador porque ele sofreu um acidente de trabalho. O Anderson. Tem o problema aí da ação na justiça, mas às vezes um bom acordo é melhor do que uma ação demorada aí, um litígio sem fim. Eu ficaria. Simon. Sim. Edson. Emprestaria. Sérgio Rafael. Não. Darley Santos. Não. Volante agora. Luiz Felipe. Sim. Rodrigo Souza. Sim. Léo Oliveira. Sim. Lucas Cândido. Sim. Gustavo Teles. É base, sim. Elvis. Sim. Serginho. Sim. Dudu Sheik. Não. Atacantes. Gé. Sim. Bruno Lopes. Sim. Toró. Sim. Diego Tavares. Com paradinha e tudo. Sim. Everton Brito. Não. Miguel. Sim. Matheus. Matheus é base, sim. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira não é da base, não, é contratado, né? Isso. Não. Jogou apenas aquela partida contra o Brusque lá em Santa Catarina. Não. Marcelo Fernandes? Sim. Tá feito. Obrigado. Rapidinho, CB. Tudo rapidinho, tudo. Como é que o Silvério falava, Batista? O Silvério não gostava de destaques longos. Quando algum repórter dava um destaque com mais de 20 segundos, aí o Silvério, isso na jornada, né, na transmissão de futebol. Lá abertura na rádio da Jovem transmissão. Pan de São Paulo, eu trabalhei lá durante 5 anos. E aí o Silvério sempre falava quando o destaque era muito grande, especialmente quando
era o destaque do Dirceu Cabral. Aí entrava o Silvério e falava, tudo rapidinho, tudo rapidinho. São 18 horas e 23 minutos. Já pensou eu dando uma manchete? E agora a expectativa do jogo. Valdemir Gomes fala na PAN. Silvério podia ir lá dar uma desaguada e voltar, que ainda eu tava no destaque. Você, com certeza, né, trabalharia 2 dias. Ah, não. Apenas. Não, mas como diz o Pretzel, mas você tem que considerar o conteúdo, pô. Com certeza, né? O conteúdo é fundamental. Agora, quando se tem tempo, né? Aí tem que administrar dentro do tempo disponível. Porque senão o conteúdo acaba não sendo importante, porque acaba matando todas as outras atrações que tem no programa. O meu sonho para matar essa vontade é o seguinte. É podcast, ô Tigrão, esse é o caminho. Não, podcast tem muito aí, pô, é muito chato. Ah, não, mas vai ter gente, porque daí é o seguinte, o que acontece com o podcast? O podcast não tem comercial, não tem propaganda, não tem merchan, então é o tempo inteiro, 2 horas e meia, 3 horas, tem podcast de 4 horas, e fica o tempo inteiro falando e fica lá estacionado numa plataforma. Então o cara vai, por exemplo, sai de Campinas, vai para o Rio de Janeiro. Ele coloca no podcast e vai ouvindo. É uma maravilha. E é muito bom, é isso que você falou, a questão do conteúdo. Mas não vão me deixar falar do mesmo jeito. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter o meu canal no YouTube. Sabe quantos participantes existirão no meu canal? 1, só eu. Aí eu falo até perder a voz. E mais uma coisa, o meu sonho é um dia que tiver um jogo às 18 horas e você marcar o início do Concentração às 14h30. Edu Pinheiro abre. E aí ele vai fazer um quadro especial e vai ter uma chamada durante toda a semana. Não percam. Não Neste perdam. Sábado. Não é não perdam, não percam. Neste sábado, a partir das 14h30, Concentração na Bandeirantes, a apresentação e comando do inigualável Edu Pinheiro. E na abertura do programa, um quadro especial, a história de Tigrão no rádio, um porre de emoções. E aí o Edu faria essa pequena abertura das 14h30 até as 17h. Edu perguntando e eu respondendo. Vai ser a maior audiência do rádio em todos os tempos. Ou minimamente os dois serão dispensados. Estarão disponíveis no mercado radiofônico de Campinas. Você tem que abrir o seu canal, ô Tigrão. Pode ter certeza que vai aparecer nunca te dei essas intimidades. Muita gente para colocar no seu canal. Nunca te dei essas liberdades. Você quer abrir canal, abra o seu, que é mais velho e tá mais surrado. Hoje isso é comum, né? Todo mundo abre um canal no YouTube. O cara abre um canal. Olha, tem cada canal de especialidade. Eu sou raiz, pô. Você não consegue imaginar. Hoje tem até coaching para ensinar como é que você rola na grama com o seu garoto, o seu filho pequeno. E aí o cara tem várias E para abrir, né? E tem coaching ensinando a abrir canal ou não? Tem também. E se você não tem conhecimento, você se utiliza da ferramenta para explicar como é que você faz para abrir um canal na internet, um canal no YouTube. E eu não sou dentista. Explicação. Eu não sou dentista para abrir canal, pô. São 18 horas e 28 minutos em Campinas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais,
ou importados. E tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. E tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar peças para o seu veículo. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. O Flamengo é o primeiro finalista da competição. Ontem, jogando na Argentina, empatou por 0-0 diante do Racing. Como havia vencido por 1-0 na ida, Mengão na decisão da Libertadores, que ocorre no próximo dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Outro finalista, adversário do Flamengo, sai hoje, 9h30 da noite, no Allianz Parque. Tem Palmeiras e LDU. O primeiro jogo foi 3-0 para o time equatoriano. Palmeiras precisa de 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer acima de 3 gols, consequentemente garante vaga na decisão e revive uma final. Vai reviver a final brasileira que ocorreu em 2021. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, abertura da 35ª rodada, amanhã 7 da noite, tem o líder Coritiba contra o CRB. Amanhã também tem Atlético Goianiense, Paysandu, Ferroviária e Criciúma. Na Série B, Coritiba, Chapecoense, Remo e Goiás são os 4 primeiros colocados. Botafogo, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu acabam ocupando a zona do rebaixamento. Pelo Campeonato Brasileiro, rodada regular começa no sábado às 4 da tarde
com Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, prossegue com Mirassol e Botafogo, Flamengo e Sport. No domingo tem Corinthians e Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino, Ceará e Fluminense, Inter e Atlético Mineiro, Juventude e Palmeiras, Vasco e São Paulo. Mas ontem nós tivemos um jogo válido pela 12ª rodada e o Fluminense venceu o Ceará pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o Fluminense foi para a 6ª colocação com 47 pontos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h35, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h37. Vamos... Oi, bebê. Pois não, pode falar. Só para esclarecer para o ouvinte, né? Por que está sendo feita essa pergunta do Isaac? Hoje eu trouxe na tela da Band a informação que o Guarani quer renovar com o Isaac. E o Isaac deve ficar para o ano que vem. O contrato dele está terminando agora esse ano. E o Guarani acredita que ele pode ficar porque o salário dele é baixo. E ele tem potencial para ficar o ano que vem, principalmente porque o treinador gosta dele. Aliás, quando o técnico Matheus Costa veio aqui, o CH perguntou para ele sobre por que ele tirou no último jogo justamente o Isaac, né? E isso tá todo mundo sem entender até agora, né? Por que ele tirou o Isaac no derby e ele colocou o Caio Melo. Aliás, eu gostaria que o Matheus encontrasse aquele taxista que ele disse numa entrevista coletiva, Batista, que o taxista meteu o pau no Isaac e ele disse, olha, o Isaac é bom jogador, não sei o quê. Depois ele encontrou o taxista de novo, motorista por aplicativo, né? Aí o cara se desculpou, aí eu gostaria desse novo encontro entre os dois para ele explicar por que ele tirou o Isaac do jogo final, né, Batista? Sim, com certeza ele deu a explicação quando ele esteve com a gente aqui na tela da Band.
ele disse que o empate classificaria o Guarani. Então, ele entrou com, segundo ele, né, com um time que não tivesse, na teoria, possibilidade de sofrer gol. Porque ele disse, se não sofrêssemos gol, no derby, o Guarani estaria classificado. Acontece que não foi isso que o jogo falou, né? Aí é que reside o erro do treinador. Não do Matheus Costa, mas na sua grande maioria é a tal da convicção. Aí morre com a convicção. Porque de início, tudo bem, ele traçou uma estratégia de jogo. Conseguiu cumprir durante o primeiro tempo. Quando chegou no intervalo, aí ele tinha que pensar numa outra estratégia para o segundo tempo. E claro que também teve aí um gol com 3 minutos. Tudo aquilo que você fez no vestiário para o segundo tempo vai por terra, tomando um gol a 3 minutos do segundo tempo. Vamos à seleção da Série C, que apresentaremos amanhã no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Eu começo com você, Tigrão. Qual é a sua seleção da Série C e também o treinador 2025? Não, Batista, eu não tive a oportunidade de preparar, até porque estou tomando contato com a seleção, com a solicitação da seleção agora. Não tenho. Ô Tigrão, então, enquanto você prepara, né? Foi pedido no grupo interno nosso, que você... não vi. Não viu, então eu vou pegar todos os votos e lá no final eu volto com você, assim dá tempo de você se preparar, né? Tá legal, Vamos, perfeito. Com você, CH, qual é a sua seleção? Vamos lá, anota aí, Pedrinho. Tá esperto aí, Pedro? Papel e caneta na mão. Diogo Silva, goleiro da Ponte. Lateral direito, Pacheco da Ponte. Zagas, os 2 zagueiros. O meu esquema aqui é 4-3-3. 2 zagueiros. Ronald Carvalho, do Maringá. E o Anderson da Ponte. Lateral esquerdo, Pará, do São Bernardo. Meio de campo, Luiz Felipe da Ponte, Zé Breno, do Londrina, e Elvis, Ponte. Ataque, Vinícius, do Náutico, Toró, da Ponte, e Iago Teles, do Londrina. Técnico Marcelo Fernandes. Quer que eu repita? Por favor, CH. Diogo Silva, Pacheco, Ronald Carvalho do Maringá, o Anderson e Pará do São Bernardo, Luiz Felipe, Zé Breno do Londrina e Elvis, Vinícius do Náutico, Toró da Ponte e Iago Teles do Londrina. Vinícius Abarca, qual é a sua seleção, Vinícius Abarca, que fez várias partidas, né, na tela da Band, inclusive o derby e também o jogo final, quando a Ponte foi a campeã no Estádio Majestoso contra o Londrina. Diz aí, Vinícius. Oi, Batistão, grande abraço para você, para todos os ouvintes do Esporte em Debate. Bom, vamos lá com a seleção da Série C do Campeonato Brasileiro, claro, com uma predominância aí da Ponte Preta. No gol, Diogo Silva não tinha como ser diferente, sofreu apenas 15 gols em 25 partidas disputadas, média de menos de um gol por partida, não teria como ser outro nome. No sistema defensivo, Arnaldo, lateral direito do Náutico, pela constância, disputou 22 jogos, foi muito importante também para o acesso do Timbu. Na zaga, a dupla de W. O Anderson,
que, claro, o xerifão da Ponte não jogou apenas um jogo, e também o Wallace do Londrina. Na lateral esquerda, Maurício, assim como o Anderson, também não disputou apenas um jogo durante toda a competição e foi fundamental aí também no acesso do Tubarão. No meio-campo, Dudu Miraíma marcou 3 gols pelo São Bernardo, foi muito importante também para a conquista do acesso do Bernô, primeira vez que a equipe da Grande São Paulo vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao lado dele, Luiz Felipe e Elvis. Luiz Felipe, claro, a gente não precisa nem falar da importância dele nessa reta final de primeira fase, também no acesso e no título da Ponte, e Elvis dispensa comentários. E no ataque, obviamente, os 2 artilheiros, Iago Teres do Londrina e também Toró da Ponte Preta, e fechando o 4-3-3, Bruno Santos. Coloco ele porque ele chegou com o campeonato em andamento no Guarani, foi fundamental aí na arrancada do Bugre para conquistar essa vaga no quadrangular final. Claro, não conseguiu conquistar o acesso, mas foi importante aí com 6 gols marcados, então coloco o Bruno Santos de centroavante e o técnico, sem dúvida alguma, Marcelo Fernandes. 8 vitórias e somente uma derrota em 11 jogos disputados. Batistão. Valeu, Vinícius Abarca com a seleção. Breno Beretta, qual é a sua seleção e também qual é o treinador da Série C? Bom, Batista, vou começar pelo goleiro, Diogo Silva da Ponte Preta, para mim o melhor goleiro. Arnaldo, lateral direito do Náutico, para mim o melhor lateral direito. Na zaga, eu tô colocando aqui o Anderson da Ponte e Carlinhos do Náutico. O Anderson da Ponte e Carlinhos do Náutico. Na lateral esquerda, eu tô colocando o Maurício do Londrina. Maurício do Londrina. No meio-campo, Luiz Felipe como volante, da Ponte Preta. Elvis, da Ponte Preta também, como meia. E o Dudu Miraíma, ele foi muito bem pelo São Bernardo nos jogos que eu vi. Aliás, ele apareceu em várias seleções. Então eu tô votando no Dudu Miraíma. Na frente, os 2 artilheiros do campeonato, o Iago Teles do Londrina, o Toró da Ponte Preta, e eu tô votando também no Vitinho, que para mim, muito bom jogador, uma surpresa. Esse jogador pertence ao Bragantino, emprestado do Londrina. Vitinho para mim, ao lado do Iago Teles e do Toró. E o técnico Marcelo Fernandes, da Ponte Preta. Menção honrosa pro Hélio dos Anjos, mas o que fez o Marcelo Fernandes, voto no Marcelo Fernandes da Ponte, o técnico da seleção, Batista. Perfeito, tudo certinho aí, Pedrão, anotou? Legal. Tudo certo. Vamos seguir então. Boles, chegando com a seleção, Leandro Boles está registrado, diz aí, Boles. Fala, Batista, um grande abraço para você, mais uma vez um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes do Esporte em Debate. Vamos lá então com a seleção do Campeonato Brasileiro da Série C. Claro que a gente não teve a oportunidade de acompanhar todos os jogos, mas especificamente, principalmente nesta parte final da Série C, com os jogos decisivos. Então vai lá, a minha seleção tem Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta pro gol, Arnaldo, lateral direito do Náutico, os 2 zagueiros, Wanderson da Ponte Preta, o experiente Wallace do Londrina e o lateral esquerdo Alex Juan do Brusque. Meio campo, Dudu Miraíma do São Bernardo, Luiz Felipe, que jogou muita bola, principalmente na parte final, foi importantíssimo para a conquista da Macaca, Luiz Felipe da Ponte, e Elvis, o maestro do meio-campo ponte pretano. E na frente, 3 atacantes, Iago Teles, Londrina, ele que foi um dos artilheiros da competição, ao lado do Toró, decisivo, autor de 8 gols, gol decisivo também na final, Toró da Ponte Preta e Hélio Borges do Náutico. Então, repetindo a minha seleção, Diogo Silva, Arnaldo, Wanderson, Wallace e Alex Juan, Dudu Miraíma, Luiz Felipe e Elvis, Iago Teles, Hélio Borges e Toró, com o técnico, claro, o técnico campeão, Marcelo Fernandes da Ponte Preta. Valeu, Batista, um grande abraço para você, um abraço para o ouvinte do Esporte em Debate. Valeu, Boles, 18h47, Pedro Piscinato. A sua seleção e também o treinador da Série C.
Minha seleção do derby tem Diogo Silva no gol, Ponte Preta. Na lateral direita, Arnaldo do Náutico. Dupla de zaga, WW, o Anderson da Ponte Preta e o Wallace do Londrina. E na lateral esquerda, Maurício, também do Londrina. No meio de campo, Dudu Miraíma do São Bernardo, Luiz Felipe da Ponte Preta e Elvis da Ponte Preta. E no ataque, também com 3 atacantes, Iago Teles do Londrina, Toró da Ponte Preta e Vinícius do Náutico. O técnico do meu time é o Marcelo Fernandes. Ok, perfeito. Então tá aí o voto do Pedro Piscinato. Vou colocar aqui também os meus votos, tá? Posso passar a minha? Então vamos lá, Tigrão. Você, a sua seleção, por favor. Vamos lá, tá prontinha. Diogo Silva, Ponte. Arnaldo, Náutico. O Anderson, Ponte. Simon, Ponte. Maurício, Londrina. Dudu Miraíma, São Bernardo. Luiz Felipe e Elvis, Ponte. Iago Teles, Londrina. Vinícius, Sport e Toró, Ponte. Técnico, Marcelo Fernandes. Repita, Tigrão. Diogo Silva, Arnaldo, o Anderson, Simon e Maurício. Dudu Miraíma, Luiz Felipe, Elvis, Iago Teles, Vinícius e Toró. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Bandeirantes e a seleção do campeonato Série C e também o treinador. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batistão. O Batistão, tá tudo bem por aí ou não? Sim, aqui tá tudo bem, tá tudo Band. Aqui também, Batistão, tá tudo Band. Um grande abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá, Batistão. Vamos começar pelo treinador. Para mim, porque o treinador é quem escala, né? E para mim o treinador da seleção da Série C é o Marcelo Fernandes. Com números expressivos, uma arrancada extraordinária da Macaca rumo ao título. O Marcelo Fernandes conduziu isso com muita maestria, administrando problemas extra-campo e dentro do campo realmente provando toda a sua qualidade. Então, para mim, o Marcelo Fernandes é o técnico. O goleiro, eu disse isso durante toda a Série C, né? Para mim, o Diogo Silva, o goleiro pontepretano, sem dúvida nenhuma, foi o destaque na posição, com grandes defesas, ajudando o time pontepretano, inclusive nos jogos finais, onde a Ponte precisou do seu goleiro e ele sempre esteve ali. Então, para mim, o Diogo Silva é o goleiro da Série C. Lateral direito, o Arnaldo, do Náutico. Zagueiro, Carlinhos, também do Náutico. Wanderson, da Ponte Preta. E o Maurício, do Londrina. Meio de campo diferente, tá? Eu vou com um tripé invertido. Luiz Felipe, Ponte Preta. Marco Antônio, Náutico. E o Elvis, o maestro Elvis, sem dúvida nenhuma, com um destaque impressionante. Para mim, o craque também da seleção da rodada. E o ataque, Batistão, aí eu vou ficar com o Vinícius, do Náutico, jogador experiente, bom jogador. Né? O Iago Teles, o artilheiro da competição, que é do Londrina, e o Vinícius do Náutico. E para fechar aí o time, a seleção, Toró, jogador importantíssimo no esquema, né? E tudo que fez o Toró, a hora que recebeu a oportunidade foi muito bem. O Toró, para mim, fechando a minha seleção da rodada, viu, Batistão? Valeu, Gleger. Um abraço, boa noite. 18h52, meu goleiro Diogo Silva da Ponte. Laterais, Pacheco na direita e Maurício do Londrina na esquerda. Zagueiros, o Anderson da Ponte e Carlinhos do Náutico. Gosto muito desse zagueiro Carlinhos. Meio-campistas, Dudu Miraíma, muito bom, jogador do São Bernardo. Luiz Felipe, Ponte, Elvis, Ponte. Atacantes,
claro, evidente que os dois artilheiros precisam estar nesta seleção, né? Foram os artilheiros da Série C, Toró pela Ponte e o Iago Teles pelo Londrina. E gostei muito do Vinícius. Me pareceu um jogador que vai, sem dúvida, fazer uma carreira muito sólida. Na sequência aí, não sei se ele vai permanecer no Náutico, mas eu gostei muito e acredito que ele fica bem nesta seleção. E o Marcelo Fernandes, o técnico da seleção da Série C 2025. O Pedro Piscinato vai totalizar os votos e já nós vamos aqui no ar dar a seleção, segundo a nossa equipe, a seleção da Série C 2025. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h58, hoje até 19h30. Sanasa, bicampeã do Prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa. Ouvinte participando, já tem a seleção da Série C. Ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band Esporte. Edinaldo aqui do Jardim Chapadão, Ponte Pretano. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Valdemir Gomes. Salvo engano, uma vez eu ouvi ele dizer que se formou em Direito. Então, se for possível ele me responder, eu acho que ele vai tirar não só a minha dúvida, mas acho que de todos os ponte pretanos. Vamos lá. O que bloqueia as contas da Ponte Preta? É uma ação movida pelo time do Rio Grande do Sul? É uma ação movida pelo Vanderlei Pereira? É uma ação movida pelo Carnielli? Essas três situações aí estão envolvidas no bloqueio das contas? E respondendo isso, Tigrão, eu gostaria que você me falasse o que é preciso ser feito para que as contas sejam desbloqueadas. Se tem que pagar um valor e quanto seria esse valor? É uma informação que eu não tenho. Ontem o Brigatti veio na rádio e felizmente não falou sobre isso. O presidente, quando fala, não passa uma transparência sobre a situação. Eu gostaria de passar para o Tigrão aí, se ele puder falar alguma coisa para a nação hoje. Se não, por gentileza, que busque essas informações. Ok, Valdemir? Se você nos ajudar, vai ser de bom grado, viu, querido? Um abraço a todos, ótima noite e bom programa. Ok, muito obrigado. Não, eu não tenho as informações porque eu não tenho acesso aos autos, né? Fala-se que é de ex-dirigente, tem uma componente política envolvida, fala-se que tem essa ação do Rio Grande, mas a ação do Rio Grande é a seguinte, a ponte, o valor da causa aí era de 2 milhões, né? 2 milhões. Fala-se em 8 milhões que estariam bloqueando a conta da ponte, mas aí tem também um valor de sucumbência. O que é sucumbência? Quem perdeu a ação tem que pagar custas processuais e honorários advocatícios. Isso é que é a sucumbência. Então tem 5, 6 milhões de sucumbência, né? De uma custa referente à perda da ação e a ponte perdeu prazos. Isso eu tive acesso. Eu tive acesso com esse processo, eu procurei me informar melhor. Na época, a ponte acabou perdendo prazos recursais e aí, ao que eu consegui entender, houve um julgamento à revelia e aí teve que pagar, além da pedida indenizatória do Rio Grande, ainda tem essa questão da sucumbência que engloba as custas processuais e os honorários advocatícios. Mas eu não sei se é essa ação que está bloqueando, se tem alguma ação de ex-dirigente, se tem alguma ação de algum credor civil, se tem alguma outra coisa. Mas eu vou tentar. Agora, você me pergunta o que precisa ser feito para desbloquear? Simples, pagar ou, dentro de uma audiência, propor um acordo de parcelamento, desde que a parte credora concorde e, claro, o juiz que está com a causa possa referendar isso. Se houver um acordo, não vejo nenhum problema. Agora, a parte credora tem interesse em fazer um acordo? Tudo isso é uma grande incógnita. Tem sim como desbloquear. A principal maneira é pagando. Pagou, está desbloqueado. Agora, não tem grana para pagar. Peraí, eu preciso desbloquear minhas contas. Vamos fazer um acordo aqui, é bom para todo mundo. É melhor um acordo do que perder tudo, porque eu não vou ter condição de pagar numa pancada só. Eu iria por esse caminho. Agora, quais as ações que estão bloqueando? Eu não tenho essa informação precisa. Eu tenho informações extraoficiais. Vou tentar até, de uma maneira um pouco mais detalhada,
me informar a respeito disso e numa outra oportunidade a gente passa aqui. Emerson, o canal do Tigrão vai se chamar Bonde do Tigrão. Tá bom, Emerson. Um abraço pra você. Sugestivo, né? Não podia ser uma coisa mais moderna? Por exemplo, Trem-bala do Tigrão? Até porque bonde eu do já Tigrão, tô velho. Aí tem direitos autorais, né? E tem uma música, não é isso? Tem. Então, já teria problema, já começaria errado. Eu colocaria assim, o nome do canal, A Intimidade da Jaula do Tigrão. Mas aí fica muito longo, pô. Então vamos melhorar. O tamanho do nome do canal do cara, pô, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A Jaula do Tigrão. Tigrão, aposte no Tigrão. O pessoal gosta de apostar no Tigrinho ou algo referente a Tigrinho também, porque o pessoal de Londrina te apelidou de Tigrinho, você pode utilizar também. Não, apelidou não. Eles foram pejorativos comigo, mas eu tô rezando por eles todos os dias, até para que eles sejam felizes e tenham muita saúde. Agora, tem bastante nome sugestivo, né? Agora, se eu sair para vereador, eu já tenho o slogan. Ou para senador, ou para deputado federal, ou para síndico do prédio que eu moro, ou que eu vou morar. O slogan tá pronto. Não vote em ladrão, vote no Tigrão. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, com relação ao Isaac, qual Isaac a gente está falando? Daquele que participa do jogo, que arma os atacantes, que dá assistência, de vez em quando faz até um golzinho, ou do bonecão do posto? Se for o primeiro, tudo bem, mas o problema é que ele foi mais boneco de posto durante o ano do que um jogador participativo. Um abraço. Abraço. Muito obrigado. Mais um. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Com essa mudança do Estatuto Guarani, os sócios torcedores vão votar ou não? Se eles não votarem, o Guarani está com sério risco de acabar, né? Porque os torcedores que votam lá vão votar nessa diretoria que está aí, porque a gente sabe que tem muitos títulos aí e foram dados, não foram comprados, e eles não pagam nem manutenção. Mas vamos lá. O senhor Rômulo Amaro quer continuar o trabalho, mas o Rômulo Amaro veio de quem? Né? Veio de Ricardo Moisés, de André Marconato e Rômulo Amaro. E o que eles deixaram de bom para o Guarani? A decadência, né? Veio para na Série C. Só isso vocês podem dar uma explicação? Porque o seu Rômulo Amaro quer continuar o trabalho? Boa noite para vocês, Edson Mencione da Chácara Primavera. Abraço, bebê. Tem alguma informação? Quem é que vota? Quem é que vota, Batista? Somente na outra eleição de 2028 mudou o estatuto. É que o sócio campeão, e aí tem algumas situações, né? Cada quanto tempo, eu não me lembro de cabeça quanto tempo que ele tem que estar em dia, mas somente na outra eleição, 2025, não vai poder votar. Em 2028, o sócio campeão com X tempos aí de sócio campeão, ele vai poder votar. Mas como eu disse, somente em 2028. E uma situação, o ouvinte até citou, foram dados títulos, mas existe uma comissão eleitoral. Se os sócios, hoje são cerca de 700 sócios, se a pessoa não estiver pagando em dia, e eu não me lembro quanto tempo que a pessoa tem que estar pagando em dia, ela não vai poder votar também, ou seja, isso que ele disse eu acho que não são existe. 2 anos, viu? Se eu não me engano, eu acho que por volta disso, 2 anos. Se não tiver pagando em dia, além de não poder votar, é claro que a pessoa não vai poder estar participando das outras situações do Guarani. Então não existe, tipo, eu vou dar um título lá, a pessoa vai lá e vota. Existe uma comissão que vai avaliar toda essa situação. Até o presidente do conselho falou essa semana. Se o sócio não tiver em dia, com as situações em dia, ele não pode votar.
Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Sou Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, essa pergunta que você fez do Toró e do Elvis aí é difícil. O Elvis, tudo bem. O Elvis já está na Ponte Preta há 4 anos. E esses 4 anos, o cara só vem praticamente só vencendo, né? Tudo que ele fez foi de bom, né? A Ponte não tem nada para reclamar dele. O Toró não. O Toró é o primeiro ano, não tem nem um ano. Ganhou, mas ainda é pouco tempo para o trabalho dele. Se fosse aí uns 4, 5 anos igual o Elvis, poderia até ser. Mas eu acho que no momento, o ídolo, só o Elvis. O Elvis sim, o Elvis tem uma nota bem alta na Ponte. Porque até agora ele só mostrou vencedor. Ok, um abraço, mais um. Fala, Batistão, Wellington de Campinas. Uma dúvida, não tinha liberado uma conta da Ponte lá para pagar essa questão do transfer ban? Se eu não me recordo, o Breno Beretta trouxe isso na rádio alguns meses atrás. 790 mil que foi liberado para pagar essa questão. Vocês podem verificar, por favor? Obrigado. Abraço, Breno Beretta, você foi citado. Eu realmente citei, é essa informação que eu tenho. Para mim, hoje não tem transfer ban à Ponte. Essa é a situação. Só se acontecer daqui para frente. Mas para mim, a informação que eu obtive anteriormente foi essa, que a Ponte pôde liberar essa parte para o parcelamento, porque a Ponte fez um parcelamento também. Aliás, todas as dúvidas dos ouvintes em relação a contas bloqueadas podem ser tiradas pelo especial que eu fiz. É só entrar aí no YouTube, as contas da Ponte Preta. Eu falei tudo sobre as contas da Ponte Preta. Mas essa situação de transfer ban já foi paga, a situação da mensalidade, as mensalidades que a Ponte tem. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. Bandeirantes. Já você vai acompanhar aqui a seleção da Série C 2025. Então fique ligado, porque já Pedro Piscinato está totalizando e já ele vem com a seleção da Série C, segundo a nossa equipe. E essa seleção vamos apresentar também amanhã no programa Os Donos da Bola. Vamos às pautas. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. A pauta 1 é a Conmebol divulgou nesta quinta-feira a análise do VAR na expulsão de Plata do Flamengo. O VAR apontou golpe de Plata na genital do Rorro e justificou a expulsão por conduta violenta. O rubro-negro jogou por 40 minutos com 1 a menos, mas mesmo assim garantiu no 0-0 a classificação à final da Libertadores. O adversário sai do jogo de hoje entre Palmeiras e LDU. Pauta 2. O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Wagner Mancini, que assinou o vínculo com o Massa Bruta até o fim da atual temporada. O experiente treinador de 59 anos chega para substituir Fernando Seabra, demitido após uma sequência de resultados ruins, apesar de ser a primeira vez como técnico do Bragantino. Mancini possui uma história com o clube que defendeu como jogador nos anos de 1991 e 1992, período em que o Massa Bruta viveu uma de suas campanhas mais marcantes no cenário nacional, sendo vice-campeão brasileiro. Perdeu a final para a equipe do São Paulo. Pauta 3. Jonathan Calleri avançou na recuperação e voltou a treinar no São Paulo.
participando de aquecimento com bola nesta quinta-feira. Hernan Crespo, treinador, e a comissão técnica avaliam possível retorno do atacante nos próximos jogos do Brasileirão, mas com cautela. Vamos lá, começo com você, CH, qual é o tema que você escolheu? O São Paulo precisa muito dos seus atletas e do Calleri essencialmente, né? Tá machucado há tanto tempo e o São Paulo além das atrapalhadas da diretoria, vendas de jogadores da base de maneira inadequada, mas o time precisa de mais peso, né? E o Calleri é um centroavante que eu tenho muito respeito. E a torcida do São Paulo também está fazendo muita falta. Portanto, desejo sorte e um pronto restabelecimento. Tem que voltar o mais rápido possível, porque dentro do campo o Calleri faz a diferença. E você, Bebê, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu vou falar sobre o Bragantino, a escolha sobre o técnico Wagner Mancini, né? Tudo começou com a contratação do Diego Serri, que é o diretor esportivo do clube. O Diego Serri, ele chegou em 2023 para substituir o Thiago Escuro. Eu acho que o Thiago Escuro fazia um bom trabalho. O Diego Serri, para mim, principalmente nas escolhas de treinadores, não está fazendo um bom trabalho. Detalhe, ele trabalhou com o Wagner Mancini no Grêmio e eles caíram para a Série B no Grêmio. Ou seja, agora ele traz o Wagner Mancini de novo, tentando melhorar o Bragantino, mas se lá atrás não deu certo, eu imagino que ele vê qualidades no Wagner Mancini, eu não teria trazido, até porque já falei em algumas oportunidades, aqui na rádio e também na tela da Band. O Wagner Mancini, junto com o Adilson Batista, é o treinador que mais caiu da Série A para a Série B. Eu já entrevistei várias vezes o Wagner Mancini, inclusive aqui no Guarani em 2010, na Bandeirantes. Eu não acho ele treinador ideal para fazer esse trabalho na Série A. Ele tem bons trabalhos, principalmente em Série B, mas eu acho que na Série A hoje não foi a escolha ideal. O Bragantino tem dinheiro e potencial para trazer outro treinador. Desejo muita sorte para ele no comando do Bragantino, mas eu não teria feito isso, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Batista, vou falar do Flamengo, dessa liberação aí do áudio do VAR também, por parte da Conmebol, na expulsão, né? Lamentável do Plata, do Flamengo, no jogo de ontem, contra o Racing, lá na Argentina, no El Cilindro. Que sufoco, hein? 5 do segundo tempo, o jogador foi expulso. O cara deu um puxãozinho no cabelo dele, ele estava caído. Todo mundo sabia que os argentinos iam provocar situações, que iam irritar, que eles iam tentar tirar alguém do Flamengo. Só o Plata, que já é um jogador rodado, experiente, que não viu isso. E aí, quando ele teve uma provocação, puxaram o cabelo dele atrás, aqui perto do pescoço. Dói pra caramba, irrita, dá vontade mesmo de dar um soco. Ele pegou e deu um pequeno golpe, né? E aí os caras que estavam transmitindo o jogo aí na grandona, dizendo que ele deu um tapa na coxa, né? Foi na coxa, não. Nessa daí, o áudio do VAR tá corretíssimo, corretíssimo. O VAR apontou golpe de Plata na genital de Rojo e justificou a expulsão por conduta violenta. Aí o Flamengo jogou, não foi 40, jogou 47, 48 minutos com os acréscimos, com 1 a menos, e ainda conseguiu garantir a sua heróica classificação, mas foi um sufoco. Foi eleito o melhor jogador em campo pela própria Conmebol, o Rossi, goleiro do Flamengo. Isso aí já diz tudo, como é que foi o jogo, sobretudo no segundo tempo. Então diríamos, né, que foi um golpe. Pô, o Plata não podia ter entrado nessa provocação, poderia ter botado tudo a perder e está fora da final. Está suspenso automaticamente. Então poderíamos dizer que o Plata deu um soco
na genital do Rojo e deu um chute no saco da torcida do Flamengo, eu acho que cabe. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. A seleção da Série C 2025, Pedro Piscinato. Seleção da Série C 2025 definida e escalada. Temos Diogo Silva no gol da Ponte Preta, unanimidade, 8 votos. Na lateral direita, Arnaldo do Náutico com 6 votos. Na zaga, o Anderson da Ponte Preta com 8 votos, unanimidade. E a dupla dele teve um empate técnico aí, Batistão. O Wallace do Londrina teve 3 votos, assim também como teve o Carlinhos, zagueiro do Náutico. Porém, pelo Wallace fazer parte do elenco do Londrina, que chegou até a final, acabou sendo derrotado para a Ponte Preta, o Wallace entra na nossa seleção da Série C 2025, Wallace do Londrina. Na lateral esquerda, Maurício, também do Londrina. No meio de campo, Luiz Felipe da Ponte, unanimidade com 8 votos. Dudu Miraíma, do São Bernardo, com 6 votos. E Elvis da Ponte Preta, unanimidade também, 8 votos. No trio de ataque tem Iago Teles do Londrina, 8 votos, ele que marcou 8 gols na competição, assim também como o Toró, artilheiro da Ponte Preta e do campeonato, com 8 votos na nossa seleção e 8 gols marcados no campeonato. E fechando o trio de ataque, Vinícius do Náutico com 5 votos. O treinador dessa seleção é o Marcelo Fernandes da Ponte Preta, também unanimidade com 8 votos. E eu vou repetir aqui de novo. Diogo Silva da Ponte Preta no gol. Na lateral direita, Arnaldo do Náutico. Dupla de zaga, o Anderson da Ponte Preta e o Wallace do Londrina. E na lateral esquerda, Maurício do Londrina. No meio de campo, Luiz Felipe da Ponte Preta, Dudu Miraíma do São Bernardo e Elvis da Ponte Preta. No ataque, Iago Teles Londrina, Toró Ponte Preta e Vinícius Náutico. Técnico Marcelo Fernandes. Essa é a seleção da Bandeirantes da Série C 2025, Batista. E que amanhã também estará no programa Os Donos da Bola. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e preços competitivos. E em outubro, a Logos está comemorando o mês do eletricista. E hoje é justamente o encerramento dessa comemoração. Hoje teve lanche, teve também lá na Logos uma máquina de bolinhas e foi muito legal. Durante o mês inteiro, comemorações com várias marcas. Hoje, por exemplo, foi a Steck, que ofereceu o lanche e também a máquina de bolinhas. Mas tivemos várias outras marcas durante o mês inteiro oferecendo benefícios para os clientes. Então, você que é cliente da Logos provavelmente ficou extremamente satisfeito. E a loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. De repente, você não tem aí tempo, né, durante a semana, e aí no sábado tem tempo para ir fazer as suas compras. Por isso, a Logos coloca um horário especial das 8 da manhã até ao meio-dia, aos sábados. Logos Materiais Elétricos. Rádio Bandeirantes. 19h22 em Campinas. Ouvinte participando. Diz aqui o ouvinte. Boa tarde, Batistão.
vão sabatinar os candidatos à presidência da Ponte Preta? Bom, sim, né? Amanhã, não é amanhã? Amanhã é o último dia, né? O último dia para inscrever as chapas, né? Porque não elege diretamente o presidente. Elege a chapa e depois a chapa elege o presidente. Depois que terminado o prazo, amanhã é sexta-feira, é o último dia de programa da semana. Aí na semana que vem nós vamos agendar, se tiver mais de uma chapa com as chapas inscritas, ou se tiver apenas uma chapa, nós vamos agendar para que a chapa única que se inscreveu também tenha a oportunidade de colocar no ar o seu programa de governo. E todas as chapas que se inscreverem também terão espaços iguais. Ouvinte mandando para cá mensagens. Batista, boa tarde. Vimos uma presença muito maior do Eberlim na Rádio Bandeirantes. A dúvida: Rômulo não gosta de falar? Abraços, André Yoshida, de Santos. Não foi por falta de convite. Muitos convites foram feitos, mas a decisão foi de não falar. Terça-feira ele estará aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, Batista, ele tinha prometido, ele falou, ó, primeiro vou fazer aqui a entrevista coletiva, que foi feita semana passada. Agora a gente marcou, ele foi viajar nessa semana, então terça-feira ele vai estar aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, a partir de 5 da tarde. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, com o empate contra o Racing na Argentina, Flamengo chegou à sua quinta final de Libertadores. A pergunta: quantos jogadores já marcaram com a camisa do Flamengo em finais de Libertadores? Começo com você, bebê. Eu vou chutar 6 jogadores. 6. E você, CH? 7. 7 o CH. E você, Tigrão? Apenas 2 jogadores marcaram gols para o Flamengo em jogos finais da Libertadores. São eles Zico e Gabigol. Caso o Flamengo marque algum gol, um jogador só faça gol na finalíssima agora, que vai ser realizada por enquanto lá em Lima, no Peru, ele será o terceiro. Mas até agora, antes da final para a qual o Flamengo se qualificou ontem, apenas 2 jogadores do Flamengo fizeram gols em finais de Libertadores. E o Tigrão acertou. Realmente, Zico e Gabigol são os 2 únicos jogadores que marcaram gols em final. Final de Libertadores. Parte da campanha surpreendente que o Mirassol vem fazendo no Brasileirão se deve ao trabalho do técnico Rafael Guanais. Em sua primeira temporada na Série A, o clube do interior de São Paulo superou e muito as expectativas e luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Em entrevista, Guanais pediu para que o público brasileiro saiba reconhecer a qualidade que o futebol do país tem a oferecer. Abre aspas. Se eu falasse espanhol, seria um pouco mais valorizado, talvez. Reconhecer os times, os treinadores, a imprensa brasileira que faz jornalismo de verdade. Às vezes temos mania da síndrome do vira-lata, como se as coisas de fora tivessem mais valor. Mas a gente aqui tem muito valor. Fecha aspas. E aí, CH, você concorda com o treinador do Mirassol ou não?
Primeiro eu quero dizer que eu tenho muito respeito pelo trabalho do Guanais, competente treinador. Mas ele está advogando em causa própria, não é? O mercado brasileiro foi invadido por técnicos internacionais de outras nacionalidades pela própria culpa dos treinadores brasileiros, que não estudaram, não se modernizaram. E aqui, para finalizar, fica uma pergunta. Qual é o treinador brasileiro fora do país que está trabalhando em time de alto nível? Interrogação. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Concordo plenamente com o Guanais. Plenamente. A gente, às vezes, aqui realmente subestima o trabalho brasileiro e superestima o trabalho de gringos. Lógico que tem muito gringo extremamente qualificado. Mas ele foi muito feliz. E acho que a campanha do Mirassol é um grande exemplo para ilustrar isso que ele falou. É um exemplo. Realmente um trabalho extraordinário e um orgulho para o interior de São Paulo. E você, Bebê, qual é a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que, apesar dele estar fazendo um bom trabalho no Mirassol, os treinadores estrangeiros que vieram para cá, eles vieram por competência, porque estudaram, e os treinadores brasileiros ficaram para trás no quesito de estudo. Eu acho que é essa a minha reflexão. Bom, Bebê, qual o palpite, né? Quem será o adversário do Flamengo na final da Libertadores? Hoje tem Palmeiras e LDU. Palmeiras vence por 3-0 e depois passa nos pênaltis, Batista. E você, Tigrão, qual é o seu palpite, Tigrão? A vantagem da equipe equatoriana da LDU é muito grande, mas eu acredito que o Palmeiras vai virar. E ele será o adversário do Flamengo numa nova final brasileira, Palmeiras e Flamengo ou Flamengo e Palmeiras. Estou apostando no Jacaré. Tá todo mundo apostando no Tarzan. Acho que o Palmeiras reverte. É difícil, mas vai acontecer. E você, CH? Quantos gols você falou hoje na tela da Band que a LDU tomou ao longo da Libertadores? 5, é isso? 5 em 11 jogos. Tá, e a LDU vai tomar 3 hoje do Palmeiras, mesmo jogando no Allianz Parque. Vou torcer para que isso aconteça, mas acho improvável. Vai passar a LDU. Muito obrigado a todos. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Não, por favor, põe música de parabéns pra você. Coisa linda! Estamos abrindo o Esporte em Debate desta quinta-feira. Coisa linda pra um. Coisa linda.